Olá, pessoal! Ó, Deu? minha voz do além nem fez o sinal e eu já estou falando. Posso ir? Pode, né? É porque de vez em quando, gente, tem erros de gravação, né? Então, vocês, por favor, vão se acostumando com isso mesmo, porque os grandes talentos da comunicação deixam seus erros de comunicação. Tudo bem? Tirando a brincadeira de lado, estamos de volta. Eu, Marcos Leão, meu companheiro, minha voz do além, o senhor Israel, e o nosso companheiro, meu e de Israel, o senhor Calunga. Bom, eu vou ler para vocês, atendendo a pedidos, um novo trecho do livro Você com Você, psicografia minha e em parceria com o Espírito Calunga. E eu estava vendo aqui, o livro é muito gostoso, mas eu vou ler no capítulo, um pequeno trecho, que se chama Dilema de Médium. É o Calunga fazendo uma crítica, eu vou ler um trecho só, tá, gente? Eu não vou dar um spoiler, não. Tá bom? Vamos lá? Sou médium de berço. Estou aqui porque fui a uma mãe de santo e ela me disse, entre várias outras coisas, que preciso desenvolver minha mediunidade. Aliás, segundo falou, muito do meu sofrimento advém de minha recusa em trabalhar com os guias. Por isso é que estou apanhando dos espíritos. É assim que grande parte das pessoas chega à casa espírita, acreditando estar submetida a sofrimentos mil por causa da demora em desenvolver ou educar a mediunidade. Geralmente tem bastante pressa em atuar como médium, como se tal faculdade pudesse ser treinada da noite para o dia, após meia dúzia de aulinhas e exercida com responsabilidade, sem os devidos cuidados e preocupações. É claro que, num grande número de lugares, essa ansiedade é considerada normal, produtiva, e alguns até dizem que funciona. Assim, logo que toma conhecimento das supostas faculdades do médium, que costuma chegar cheio de queixas e exigências, o dirigente coloca para receber espírito na mesa mediúnica. Se sua casa não tem uma mesa mediúnica, não se preocupe. Um dia ela terá. Quase todo centro espírita que se preza tem que ter uma, que fica dentro da sala onde se conversa com os espíritos. Deve ser uma mesa dotada de poderes sobrenaturais. E aí, continua, mas eu não vou ler para vocês, porque ele vai fazendo um diagnóstico muito interessante do que acontece, não em todas as casas espíritas, mas na grande maioria delas, quando alguém demonstra uma certa sensibilidade, e essa sensibilidade está em desequilíbrio, como geralmente a gente chega nas casas espíritas, né? É muito legal esse texto aqui, mas eu não vou ler o restinho, não. Vou ler só esse pedacinho, tá bom? Você com você, Espírito Calunga, eu, Marcos Leão, como médium. Uma mesa mediúnica. Eu acho que eu já contei essa história, que eu uma vez peguei no centro espírita uma mesa mediúnica e saí arrastando ela para colocar livro. Se eu não contei, eu vou contar depois para vocês. Não vou contar agora não, mas eu vou contar essa história que a gente foi numa casa espírita. Deixa, eu vou contar essa então depois. Essa é muito engraçada. Vamos lá. Vamos nos preparar, eu vou me preparar, vocês aí se preparem também. Mentira, estou brincando. Daqui a pouco o Calunga vai estar conosco. Não saia daí, não. Graças a Deus. Graças a Deus que Jesus nos abençoe. Que Jesus continue nos dando a oportunidade de estarmos juntos. Eu, Calunga, na dimensão espiritual, vocês na dimensão física, mas ligados pela tecnologia, através da mediunidade, aprendendo juntos a construir dias melhores, a nos fazermos pessoas mais inteiras, mais íntegras e, acima de tudo, mais felizes, para que a gente desenvolva com maestria todo aquele conteúdo, né? Toda aquela possibilidade, todas as atitudes que possam nos promover e nos fazer pessoas melhores.
Vocês aí no mundo físico e eu aqui na dimensão espiritual. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Olá, Calunga, nós vamos fazer a pergunta da Ana Cláudia Vicente da Silva. Ela gostaria de perguntar o seguinte: como funciona o processo de definição do melhor tratamento de um espírito que acabou de desencarnar? São outros especialistas que definem isso ou a própria vibração energética o atrai para um local correto ou outra coisa? Ela queria saber como funciona esse processo de tratamento do espírito. Graças a Deus, né? A semelhança do que acontece com o indivíduo encarnado quando ele busca o médico, um especialista no planeta Terra, né? Ele chega se apresentando a um médico especializado, ou um clínico geral, por assim dizer. E esse clínico geral, então, depois de um diagnóstico, que pode advir de várias maneiras, mas geralmente é através de uma anamnese, ele direciona o indivíduo para um médico especializado em função das deficiências orgânicas que ele encontrar, e a partir do momento em que esse paciente estiver diante desse médico especializado, irá se apresentar uma terapêutica compatível com a condição de absorção desses recursos terapêuticos por aquele doente, por aquele paciente. Intervenções mais leves, intervenções mais profundas também serão levadas em consideração em função do quadro apresentado depois de vários exames daquele doente, daquela pessoa que está ali diante do médico, procurando a sua reabilitação física e psíquica. Não é assim que acontece entre vocês? Na dimensão espiritual é bastante semelhante, porém nós temos algumas variações. Pode chegar até nós um indivíduo, e isso eu vou dizer com certa propriedade, porque geralmente eu componho essas equipes, esses grupos socorristas e que amparam pessoas recém-chegadas da dimensão física para a dimensão espiritual. Eu me candidato a trabalhar nessas frentes de ação porque eu acredito, dentro daquilo que eu objetivo alcançar, eu encontre um laboratório vivo de experiências infinitas que vão me dar a condição de poder desenvolver os meus critérios diante do que eu desenvolvo e trabalho na cidade onde eu resido. Então, geralmente, vou dar alguns exemplos para que fique bem confortável para nós todos podermos entender, né? Geralmente chegam pessoas, espíritos, vamos colocar assim, né, desencarnados dentro desses comboios, em que, de uma maneira muito infantil, e eu poderia dizer assim, às vezes até pueril, olham para a gente e falam assim: não, eu não tenho nada. Mas, diferente de vocês que estão na dimensão física, que existem até determinado ponto a capacidade de disfarçar, né? Seja com uma roupa, com uma maquiagem, com uma postura corporal, com uma entonação de voz ou atitudes, e assim, num olhar superficial, a pessoa doente pode se passar por uma pessoa saudável, não existem tantos aí entre vocês. Aqui não há essa possibilidade, né? O indivíduo estampa, nós estampamos a nossa saúde integral ou a nossa enfermidade integral por cada poro do nosso corpo energético. É como se o nosso interno fosse colocado para fora. É como se os nossos órgãos, tecidos e músculos estivessem para fora, não na sua conformação anatômica, mas no foco energético enfermiço que aquela enfermidade, que aquela doença proporciona àquele órgão, àquele tecido. Então existem desde colorações distintas, a cheiros distintos, a determinados expurgos, né?
de substâncias que para a maioria de vocês provocaria um certo asgo e que a gente tem que ignorar e fazer ali os primeiros socorros. Então, o que acontece é que no primeiro momento existe uma seleção de apresentações fisiológicas, energéticas, que nós temos a condição de fazer um diagnóstico em função de estudos específicos que a gente realizou. Então, existem questões ligadas, por exemplo, ao câncer, que tem uma coloração, uma conformação específica, mas a gente pode, depois que separar essa coletividade de indivíduos chegados à dimensão espiritual, vítimas do câncer, selecionar as características que geraram esse câncer, nos aspectos da emoção, do pensamento e de comportamento. E a partir daí, então, nós temos então, agora 3 tipos, né? E aí, vamos supor que seja um câncer que levou o indivíduo à morte física, tenha sido originado por atitudes emocionais desconectas, atitudes emocionais violentas, turbulentas, tóxicas, que afligiram determinado órgão mais suscetível à desassociação celular que gerou o câncer. Mas foram emoções tóxicas. Então, esse indivíduo vai ser levado aos consultórios de tratamentos psicológicos, a pessoas responsáveis, médicos e cientistas que lidam com as questões das emoções, né? E a partir dessa seleção, ele é direcionado a um setor específico das emoções. Muito bem. Nesse setor, nós vamos ver então assim, qual foi a emoção primeira, qual foi a emoção motriz, qual foi a emoção originária daquele processo. Porque a partir do instante em que o indivíduo desencadeia uma reação emotiva em função de qualquer circunstância que o visite, automaticamente ele vai somando emoções diversas que vão compondo uma estrutura de um câncer energético que, à medida em que ele vai sedimentando, se comportando repetidamente da mesma forma, afeta um tecido, uma estrutura física. Mas a gente vai estudar assim, qual é a fonte primeira, qual é a emoção distorcida, qual é a emoção enfermiça que desencadeou uma repetição de comportamento mental e emocional. Achamos a raiva, por exemplo, o desequilíbrio na área sexual, por exemplo, que desencadeou a emoção da luxúria, não é? Ou das outras distorções nessa área, enfim, achamos a fonte, a raiva. Então, a raiva vai ser tratada nesse indivíduo. A raiva nas suas várias apresentações. E por que tem que ser assim? Porque se nós não fizermos dessa maneira, se o seu profissional na área da saúde, a partir do momento em que ele está ali com todos os diagnósticos nas mãos, ele não for sedimentando aqueles diagnósticos, encontrando a fonte primeira, né, de uma bactéria ou de vírus, ou seja lá o que for, que despertou aquela enfermidade, ele não vai ter condições de tratar. No nosso caso, já que eu estou colocando essa questão da emoção, a raiva é o vírus. A raiva é o desencadeador. Então a gente vai descobrir por que esse vírus da raiva encontrou uma ressonância, uma frequência com tanta força, com tanto poder, capaz de desenvolver nesse indivíduo outras emoções que geraram um câncer físico. E aí nós vamos então elaborando um diagnóstico pós-desencarne, para que a gente possa estabelecer também uma tratativa, uma terapêutica específica para cada caso. E o interessante, que muito semelhante a vocês, à medida em que a gente vai desencadeando esse processo terapêutico, nós vamos catalogando essas informações para que elas possam se tornar
um conteúdo de conhecimento para os estudantes terapêuticos que futuramente estarão aí entre vocês, trabalhando essas questões, de forma a ter uma abrangência maior no diagnóstico das enfermidades físicas, transcendendo esse processo para as denominações chamadas psicoenergéticas e as suas reações positivas ou negativas no organismo temporal, que vocês chamam de corpo físico. Então, é assim que, semelhantemente, nós vamos tratando, vamos especificando e dando a essa terapêutica todo um conteúdo acessível a quem quer que seja, mas principalmente aquele que se candidata a ser um terapeuta encarnado num futuro muito próximo no planeta Terra, na dimensão onde vocês vivem. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.